Meu nome é Lucas, eu sou formado em História e em Comunicação, né? História, eu sou nascido e criado em São Bernardo, né? Mas fui fazer História no Rio de Janeiro, né? Sou formado pela Federal do Rio de Janeiro. Acho que tem um pouco a ver com história, assim, tipo, os professores de história realmente são muito competentes, os que eu conheci, mas ironicamente eles são mais conservadores, vamos dizer assim, né, de dar uma aula sempre igual. E isso me incomodava na faculdade mesmo, vi que ali eu não teria muito o que fazer, então logo depois eu fui fazer comunicação, né, sou formado em comunicação pela ISPM. E aí eu acho que veio esse insight, assim, de tem muito a ver com a matéria, mas tem muito a ver com o formato. Então, por ter um emprego numa escola, uma coisa mais padrão, assim, eu me permiti tentar coisas, né, então acho que é mais sobre isso, eu tento muito coisas diferentes todo dia, assim, e aí acabo colocando na internet o que dá mais certo, né? O que dá errado a gente acaba tentando mais algumas vezes. De jogo, como que eu faço? Quando o jogo é um pouco inviável de sala, vou dar um exemplo de um jogo que eu amo, que é BioShock. Sou apaixonado por BioShock, jogaço, mas é uma história grande, né? Você tem que acompanhar inteiro, então eu passo momentos na aula, né? Então vamos falar sobre ética, sobre escolha, algumas coisas que tem a ver com o jogo. Eu dou um contexto para os alunos, mostro a cutscene ou mostro um gameplay de exemplo, né? Então vamos dizer assim, é um recorte do jogo. Tem um exemplo de, vamos dizer assim, do jogo inteiro, que foi o Clash Royale, né? Quando eu vi que os meus alunos jogavam, eu tentei achar alguma coisa que conseguia trazer para aula, então falei sobre feudalismo, falei sobre Idade Média, né? E a preocupação que vem, né? Os parâmetros que a gente puxa, assim, apesar da maioria ser em inglês, eu sempre tento traduzir para os alunos, então na medida do possível ali, que os alunos consigam entender o que está escrito, e sobre temática, né? Então a temática medieval, a temática espacial, a temática pelo que for. Toma esse cuidado específico de estar na idade dos alunos, a idade de sugestão para ter aquela obra, né? Tal qual um filme, né? Então todos os filmes que eu passo, eu vejo a classificação indicativa para minha sala, se estiver dentro, beleza. E os jogos são a mesma coisa, né? Busco ver o que tem de classificação indicativa, e se for maior, eu tento evitar esses momentos, né? De violência. Mas como eu sempre dou um recorte, acaba sendo um pouco mais fácil prever isso, né? E tento trazer coisas que os alunos de alguma forma vão ter interesse, assim. Já teve jogos que só eu gostava, os jogos mais antigos, e a gente não conseguiu ter tanta essa troca, sabe? O interesse e o engajamento, com certeza, obviamente tem alunos que gostam mais, outros que gostam menos, né? Só tem sempre esse cuidado do tipo, o fato do aluno estar interessado não quer dizer que ele vai aprender. Então tem toda uma base pedagógica junto, eu falo, ó, lembra daquela aula de Clash Royale, vai cair isso na prova. Então a gente faz todo um acompanhamento, né? Tanto que eu falo que o jogo, ele é a parte principal, quando eu coloco ele como exemplo, né? Mas tem outras aulas que a parte principal é uma obra de arte, ou é uma música, né? Então o lance que a parte mais difícil, eu diria, é como que eu vou saber se o aluno entendeu, se o aluno realmente fez essa conexão entre o jogo e o aprendizado, ou se ele só achou bacana, né? E faz parte, mas assim, se a gente consegue fisgar 3, 4 ali que não tinha interesse, eu já acho que é um ótimo avanço. Não, 100% nesse sentido, assim. Primeiro que é diferente, então o que eu escuto muito é, nossa, que legal, nunca achei que ia haver um jogo, né? Até porque quando a gente fala de videogame especificamente, tem certo preconceito com a mídia, né? Então os alunos ficam mais surpresos, assim. E até eu gosto de tentar trazer para um jogo físico, né? Um jogo de carta, alguma coisa que eu consiga fazer eles aprenderem alguma coisa específica, né? O que eu nem sempre consigo fazer, mas o que é legal, jogos que incentivem a cooperação, exatamente como você falou, assim, jogos que incentivem mais os alunos se ajudarem e colaborarem em um objetivo comum do que necessariamente ganhar um ou ganhar outro, né? Mas, no geral, a perspectiva é muito boa. No auge, eu falei, todo mundo gosta, e na pior das hipóteses, os alunos lembram como uma aula marcante, né? Então, assim, gera também esse afeto no sentido de o aluno se ver como professor, né? Quando eu era criança, eu não via ninguém ali dos professores que parecia meio que comigo, né? Então, eu quis ser esse aluno justamente tipo, mano, quero que um aluno que gosta de anime, que gosta de jogo, que gosta de coisas mais do mundo nerd, muitas vezes, né? Que ele se identifique comigo em algum sentido. Então é uma troca tanto entre os alunos, quanto professor e aluno. De questão, tipo, prática, vamos colocar, da direção, assim, nunca tive problema, até onde eu me lembre, assim, nunca tive um problema pessoal, né, da direção fazer algum apontamento, mas tem um problema mais prático que é, tipo, a estrutura escolar. Hoje eu tô numa escola que tem um computador, tem um telão e tem som, então eu posso tanto pôr um vídeo, né, quanto de fato colocar um videogame ali ou alguma coisa de internet, né? Mas eu tive em muitas escolas e sei que a maioria não tem esse tipo de coisa, né? Então o professor precisaria pelo menos do videogame
de um controle, de uma TV, sabe? Os alunos podem trazer isso também, mas é uma barreira. Eu diria que a maior barreira, além das pessoas que não veem avanço, né, no videogame como uma parte didática, é a estrutura escolar mesmo, assim. Se tivesse um jeito prático, mínimo, assim, de, ó, uma caixinha, um videogame ali só para ter uma discussão, acho que já teria um bom avanço, porque o professor trazer o videogame de casa, o professor comprar um jogo para aula, tipo, é um pouco mais complicado no dia a dia. Sim, eu acho que essa é a grande magia do videogame, porque ele pode desenvolver várias coisas, né? Se a gente pegar um jogo de luta, existe todo um conceito de reflexo, então a gente está falando de uma coisa motora, mas a gente passa a instalar muitas vezes jogos de estratégia e cooperação, né? Então, como eu falei, então, assim, é pensamento lógico a longo prazo, é conseguir conversar com os colegas, né, para conseguir organizar alguma coisa. E a última coisa, o que desenvolve também, porque a gente tem a ver com o videogame, o visual, né? Quando a gente fala de feudalismo, por exemplo, alguma coisa assim, e o aluno só lê ou só vê quadros estáticos, né? Ele tem uma percepção diferente do que é aquilo. Por mais que o videogame não seja a história real, né? Eu sei que no videogame tem toda uma preocupação de refazer as casas, refazer os espaços, refazer as roupas. Então, quando eu mostro para os alunos um videogame, muitas vezes eles falam assim: nossa, professor, eu não sabia que as pessoas se vestiam assim, ou falavam assim, né? Então, tem uma preocupação muito grande em representar com veracidade a história, e aí grava muito na memória dos alunos. Eu tive aluno que lembrou de matéria inteira porque o personagem do jogo fez tal coisa, então ele entendeu o conceito, sabe? Olha, na faculdade de professor de história mesmo, assim, até hoje vejo muita coisa mal vista, vou até expandir, assim, videogame, filme, quadrinho. Acho que na área acadêmica ainda tem um esforço muito grande de uma leitura acadêmica desse processo, né? Então eu diria que o preconceito está nesse lado, assim, de explicar para as pessoas como o videogame é uma fonte, assim como qualquer outra fonte que a gente pode ter, que traz coisas bacanas, né? Tem essa parte. E muitas vezes também, enfim, professores mais velhos, apesar de eu já ter 30 anos e as pessoas da minha idade jogaram videogame, de 40 também, professores de 50 para cima tendem a ter uma barreira, mas ela quebra o galho, que é uma barreira de tecnologia mesmo, assim, uma pessoa que nunca pegou num videogame, e aí isso deveria vir junto com uma formação, um curso, uma explicação de como usar essa fonte em aula, porque ao mesmo tempo também não é só ligar o videogame e falar, é isso, gente, boa sorte. Daria. Falando especificamente de videogame, talvez tivesse que pensar um pouco mais, não vem alguma coisa na minha cabeça, mas de gamificação, se a gente falar de card game como um todo, assim, qualquer card game que você der, desde baralho até Yu-Gi-Oh!, o que você está fazendo ali é matemática. Tem uma noção matemática básica ali de conta e tal, coisas mais simples e mais amplas, né? Eu acho que eu não consigo pensar especificamente em um videogame, em algo produzido pela indústria, mas a gamificação é um conceito que cabe a qualquer matéria. Então é possível pensar numa gamificação de química para discutir alguma coisa, ou no estilo que eu falei da matemática, da biologia, né? Então acho que tem bastante caminho, sim. Quer saber mais sobre o uso de games na educação? Acesse agenzia.inf.br e veja a matéria completa.